Olá, tudo bem? Aqui é o professor André. Estamos aqui na revisão de língua portuguesa. E hoje eu quero começar essa revisão falando aqui do advérbio com música. Vamos lá, vamos falar do hoje, que é a classe gramatical dele é advérbio de tempo e é uma palavra invariável. E eu começo assim, ó. Hoje é um advérbio. Palavra invariável é hoje. Hoje começa a revisão. Começa a revisão para minha aprovação. Te confesso que esse final não tinha nem pensado. Fiz agora. Tô inspirado para nossa aprovação. Então, vamos seguir aqui, vamos ao que interessa agora. Olha aí, quando eu falo de diversos textos na tua prova, eu estou querendo que tu sabe, a tua prova vai ter texto. Que textos são esses? O texto que a banca quiser. Geralmente cai mais notícia, cai lá uma crônica, e dentro dessas crônicas, dessas notícias, tem elementos dos tipos textuais ali que são predominantemente descritivo, narrativo. Quando tem um texto de opinião, está ligado ao tipo ali textual argumentativo, e isso nós temos que estar atentos a esse tipo. Mas junto a esse tipo de texto que você vai enfrentar no dia da tua prova, né, tem os elementos que a banca utiliza, principalmente no comando da questão. Quando a banca coloca infere-se, ela quer um elemento que não está explícito no texto, ou seja, está de forma implícita, quando se deduz, pressupõe, subentende-se. Aí, por exemplo, se eu digo, por exemplo, que eu adoro violão, guitarra, piano, adoro vocais, enfim, tu consegue inferir que o professor gosta de música, tá vendo? Por exemplo, eu gosto de música, isso não foi dito diretamente, então você infere a partir dos elementos do texto e não de forma direta. Mas ocorre também a questão de ser direto, como a letra B, compreende-se ali, ó, de acordo, segundo o autor, aí a gente consegue fazer essa compreensão. E além dessa questão de forma implícita, inferência, de forma explícita, compreensão, temos a questão das ideias principais e secundárias. E aí temos de cuidar. Se um texto traz muito falando sobre os benefícios que traz das pessoas que fazem natação, das pessoas que fazem hidroginástica e também algumas que fazem exercícios específicos de musculação. E isso tudo pode ser que o texto não traga o benefício da natação, não, isso pode ser uma ideia secundária. A ideia principal, abrangente do texto é qual? Os benefícios do esporte para a saúde. Então, tem que estar bem atento a esses detalhes. Estratégias adotadas: ou a banca vai além, ou limita, ou diz o contrário. Simples assim, né? Ela coloca uma frase lá dizendo que o professor André gosta de música, de rock e músicas religiosas, e daqui a pouco o professor só gosta de rock, né? Eles extrapolam, né? Os limites do sentido do texto. Ou limita, né? Fala que todos os servidores públicos estão satisfeitos, e no texto, na verdade, são alguns, ou em parte, ou pelo um período de tempo eles estão insatisfeitos, e não significa que todos são insatisfeitos. Ou contradição, que é a mais fácil, né? Puxa, fala que Joana mora na Espanha e tu vai no texto e diz que a Joana mora na Alemanha. Puxa, aí fica muito fácil dizer o contrário, ou que não mora, né? Enfim, na Espanha, fica muito mais fácil. E
para chamar atenção, eu coloquei aqui até para não esquecer, falar da verdade do mundo e a verdade do texto, porque quando colocam verdades do mundo é perigoso, né? Tu imagina que está assim no texto dizendo que para passar em um concurso público é preciso estudar e tu já traz isso de forma internalizada, mas é uma verdade do mundo e daqui a pouco o texto fala sobre a importância da ética no serviço público, em nenhum momento aborda que para passar no concurso, ou seja, é uma verdade que é do mundo, que tu conhece, tu traz essa ideia prévia, vai para a prova e quando vê, tu marca uma bobagem dessa. Cuidado! E para a gente ver de forma mais concreta o que nós estamos conversando aqui, eu trouxe um texto aqui sobre cidades inteligentes, dados e tecnologia a favor da mobilidade. Olha só, então a banca trouxe aí um texto adaptado, um texto com cara de notícia aqui, de forma expositiva, informativa, e depois teremos as questões aqui para fazer. Ele quer qual é a correta, ó. Então, volta para cá para o texto e vamos lá. Então, ali, ó, temos o texto ali, 4 parágrafos. Vamos ler o primeiro. Eu vou falando assim para a gente se organizar melhor. Afinal, o que são smart cities ou cidades inteligentes? Essas metrópoles se definem pela maneira como o uso da tecnologia melhora significativamente a infraestrutura urbana e colabora para que os centros urbanos sejam mais eficientes e melhores de se viver. Segundo parágrafo. São Francisco, Singapura e Copenhague são alguns exemplos das chamadas cidades inteligentes, com alta frota de carros elétricos, corredores urbanos, incentivo ao uso de bicicletas e transporte compartilhado. Essas inovações para tornar as cidades mais eficientes têm sido debatidas pelo poder público, ou seja, aí o Estado, o governo está olhando para isso, ó, isso está melhorando as cidades, a tecnologia. Veremos. Terceiro parágrafo. João Pedro Novochadlo, é isso? É fundador da Viver, startup brasileira responsável pela criação de um dispositivo que se comunica com um app e por meio de um assistente de voz auxilia pessoas com deficiências visuais a se locomover com mais facilidade e a ter maior interação com o ambiente urbano. Para o executivo, o poder público precisa enxergar a tecnologia como um investimento em mobilidade. Aí ele, aspas para a voz do João Pedro. A gente enxerga que a gestão pública precisa entender como vai implementar dispositivos tecnológicos e, principalmente, como inserir dentro do planejamento estratégico de um município. Por fim, último parágrafo. Para Stella Hirock, doutora e palestrante sobre cidades inteligentes da Smart City Talks, mobilidade é a palavra central dos debates da atualidade, na atualidade. Em todos os países, mobilidade é a palavra do ano. Vamos lá. Lembrando que tu pode ler as questões, voltar ao texto, ler inteiro de novo com calma para decidir. Mas aqui, de forma mais dinâmica, eu li uma vez e já vamos fazer os apontamentos necessários. Letra A. Em cidades inteligentes, incentiva-se que as pessoas usem bicicletas em lugar de carros elétricos. Olha só, uma verdade moderna, uma verdade do mundo, não é uma verdade do texto, né? Pode ser uma verdade aí que está na ordem do dia, usar bicicleta, né, em vez de automóveis, mas não está no texto. B de Brasil. As smart cities caracterizam pela cara. Olha, essa frase até ficou estranha e é da banca. As smart cities caracterizam-se pelas características de metrópoles, não por suas tecnologias. Não, olha ali, nós estamos falando, ninguém está falando da metrópole em si, o foco é a tecnologia a favor da mobilidade. Letra C. Então a gente viu que A não é B, não é C. A Viver é uma startup brasileira e o fundador é João Pedro Novochadlo. E aqui, ó, antes de ver, eu vou ali no terceiro parágrafo. O João Pedro é fundador da Viver e a startup brasileira. Então, de fato, é a letra C
disserta aí, ó, compreensão de texto, está explícita a informação. Dinamarca, ali, a Stella Hirock, ela é doutora, mas o João Pedro ele é só o fundador, não sabemos se ele é doutor ou não. Ele até pode ser, não sei, mas não está no texto. E aí, a cidade, Singapura, São Francisco, ali, Chicago, são alguns exemplos, o texto fala, e não as mais inteligentes nesta ordem, inclusive. Ó. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Olha o segundo parágrafo comigo. São Francisco, Singapura e Copenhague são alguns exemplos das chamadas cidades inteligentes, e não sei se é nessa ordem, se são as mais inteligentes, por isso que eu fiquei com a letra C de certa. Tu percebe que é uma questão mediana para fácil, mas por que eu trago aqui? Tem que fazer com calma. Tu não pode tratar uma questão de compreensão de texto como fosse uma questão de acentuação gráfica e ortografia. Não estou dizendo que tem que fazer de forma rápida as questões, tem que estar atentos a qualquer questão. Mas interpretação de texto a gente tem que ser um pouco mais lento, sim. Tem que ler aqui as alternativas, ler depois letra A, volta ao texto lá, para a gente não cair, porque às vezes é o detalhe que decide a questão, tá? Teve outras questões, por exemplo, outras questões que trazia assim, daqui a pouco fala alguma coisa ali de São Francisco e Singapura, mas lá no último parágrafo ele aborda sobre Copenhague, e aí eles querem saber em relação a Copenhague e traz. Daqui a pouco tu vai achar nas outras quatro alternativas coisas que não é verdade do mundo, é verdade do texto, mas não é verdade específica que a banca quis sobre um parágrafo, por exemplo. Tá? Então, de todo cuidado é pouco, certo? Vamos seguindo aqui. Questão fonética. Quando a gente entra na fonética, a gente tem que estar atento aos dígrafos. Veja bem, letra A e B está falando de dígrafo. Quando eu falo em dígrafo, qualquer que seja o dígrafo, eu estou falando em duas letras e um som. Por isso que a palavra ali, por exemplo, guia, a palavra guia, ela é um dígrafo, porque o G e o U formam um som de G, tá? Daqui a pouco tem uma palavra como gato, gato é só um fonema, G. E guia também é um fonema, só que como ele é escrito com GU, eu chamo ele de dígrafo, cuidado. Por que eu botei água logo ali embaixo? Porque água tu pronuncia o U e já sabemos que não é dígrafo. G tem o som e U tem o som na palavra água, tá vendo? Por que eu ponho isso? Para aquele candidato que costuma fazer o quê? Ele olha para o GU e decora. A GU é dígrafo. Cuidado, ele pode ser, ele não é sempre. Basta ver guia. Imagina uma questão que coloca guia e água possuem dígrafos. Errado, apenas guia. Cuidado. Olha só, vamos achar a errada, tá? Uma questãozinha aqui. Aproveitei e fiz uma questão que engloba vários elementos da fonética para a gente fazer já uma revisão nessa questão. Mudando, tem mais letras que fonemas. É verdade, o AN ali, ó, o N de nariz e o M de Maria final de sílaba formam um dígrafo. Peraí, antes de ir para a questão, eu não falei aqui, vamos retomar. Olha ali, B, ó, dígrafo vocálico. Olha aqui, ambíguo. Eu tô vendo que o AM ali, ele forma um som só, porque o M de Maria e o N de nariz em final de sílaba, não em final de palavra, ele forma um dígrafo. Aí eu botei ao lado de ambíguo, olha ali, tempo, o EM um som só, mundo, o N um som só. Aí eu botei amar. Por que que amar não é? Porque o M ali de Maria em amar está no início da sílaba e não no fim. Não é diferente de amplo, ambíguo, amar não é. E a letra X aqui, só para ficar tranquilo, é um dos casos raros aqui da língua portuguesa que temos uma letra
com 2 sons, que é o som de KS como infixo e tóxico. Cuidado! Em caixas, normal, caixas, xícara, o X tem o som ali dele mesmo, som de X, alguns dizem que é som de CH, enfim, som de X. Mas eu tenho que saber que caixas e tóxico, eles têm 6 letras cada um. Mas tu notou que tóxico, por ter esse X com 2 sons, ele tem um som a mais que a palavra caixas, apesar de ter o mesmo número de letras. Então, cuidado! Agora sim, vem para a questão comigo. Mudando, acabei de mostrar, a N ali, ó, tem um dígrafo vocálico. O meu nome, André, olha ali, André, o AN forma um dígrafo, um som só. Então essa tá certa, mas eu quero a errada. Vem comigo com B de Brasil. Em tecnologia, o encontro consonantal CN na pronúncia tende a constituir 2 sílabas pela intercalação de uma vogal, ou seja, na pronúncia. Pega esse detalhe. Em tecnologia, a escrita não muda, a grafia não muda, mas na pronúncia a gente acrescenta até um i ali, ó, tecnologia. Aquele C na pronúncia fica como se fosse um Q ou I no meio do caminho, formando uma sílaba que normalmente não teria, seria tec, hífen, no, hífen, assim por diante. Então, tá certo? Letra C. Pessoa apresenta um dígrafo. SS, barbada, né? Dígrafo lá do ensino fundamental, RR, são os mais fáceis. Mas tá aqui. Às vezes, e aí eles estão colocando. Fácil de eliminar. Dinamarca. Existe a letra X, representa o fonema Z. Veja que a letra é a grafia, fonema é o som que ela representa. E é verdade, existe o X tem som de Z. Se fosse a palavra exemplo ou exame, todas com a letra X com som de Z. Então, me parece que a resposta é a letra E. Mas vamos ver por quê. Encontro consonantal. Nós temos ali, na verdade, dígrafo, porque o M de Maria e o N de nariz, em final de sílaba, formam dígrafos vocálicos e não encontros consonantais. Então, a letra E é de eu fui aprovado, fui aprovada, tá? Só para lembrar, encontro consonantal quando tem a palavra traço. O traço, por exemplo, tem o TR, ou seja, tem 2 consoantes, cada uma com seu som. Tu encontra consoantes e cada uma tem o seu som. Diferente do SS da letra C de Canadá, que os 2 S's têm um som. E aí, quando tem 2 letras e um som, dígrafo. Classes gramaticais. Aqui eu quero chamar a atenção. Olha ali, ó, já está o advérbio que eu comecei nossa aula fazendo uma música falando em homenagem ao advérbio. Então, das classes gramaticais, eu aposto aqui, ó, onde eu vejo que é mais complexo para o candidato é quando trata dessas 4 pronomes, né? E os pronomes geralmente são palavras que podem variar ou não, tá? Pronome, tu pode ter um pronome que não varia, como tudo, ou tu pode ter um pronome como todos, e aí pode ter todas, né? E aí, por fim, ali, o advérbio, conjunção e preposição, é interessante que são palavras que nunca vão para o plural, elas não têm essa característica. Por isso que temos que ver com calma. E aí das preposições, começo com elas, tem aquele grupo todo a, ante, até, após, com, contra, desde, de, todo esse grupo, digamos assim, eles são sempre as que mais aparecem são essas 6 aqui que eu pus, ó, para, o de, com, por, em, a. Nenhuma vai para o plural. Então, geralmente, pode aparecer outras na tua prova? Claro que pode, as preposições. Mas, geralmente, os textos, pode ver que é muito difícil um texto ter a preposição perante, né? Sob, sobre, até pode aparecer, mas, assim, facilmente em qualquer texto aparece essas aqui, para decompor em a. Até parece uma frasezinha, né? De forma proposital para a gente fazer uma espécie de memorização.
Veja na questão, só que a questão pode ir além, ela pode já te dar o termo ali, o para, botei em destaque, ou até te dizer ali, ó, a preposição para indica que valor no texto, pode aparecer assim, tá? Mas pode aparecer simplesmente que palavra é aquela e tu marcar que para é preposição, pode parecer mais fácil, mas eu fui aqui um pouco mais adiante. A nova lei também aumenta US$ 10.000, cerca de 57 mil, o máximo que o viajante declara nos aeroportos, na saída do país para o exterior. Veja que o para o exterior, ele tem um valor de sentido, ele foi usado para quê aqui, por exemplo, né? Estou saindo daqui para a praia. Não é uma ideia de destino, dá ideia de destino. A banca, em vez de destino, poderia ter colocado direção, mas claro que teríamos uma alternativa com direção e a palavra destino já não estaria ali entre elas. Pronomes e conjunções. Ó, vamos dar uma olhada agora. Preposições, eu falei, quero falar agora de pronomes e conjunções. Quando aparecer a questão de pronome, o pronome é a palavra que é a palavra cujo, mas principalmente a palavra que. A palavra que, quando ela é igual ali ao qual, ó, e ela concorda com o termo antecedente, porque ela retoma ela é chamada de pronome relativo, ela se relaciona com o termo anterior. Veja que na frase 1, as candidatas que fizeram a revisão passaram, eu poderia botar as quais, as candidatas, as quais. Se fosse os candidatos, seriam os candidatos, os quais. Simples assim. Pode aparecer uma frase como essa, sublinhar o que e perguntar o que é. Pronome, conjunção, advérbio, preposição, pronome. Nem pronome relativo, às vezes nem especificam. O cujo, olha só para garantir uma questão que nos pega de surpresa, pensa, o cujo tem que estar entre dois substantivos. Veja que ele está entre professor e livro, né? E a ideia é de posse, o livro do professor. Pensa na posse de trás para frente. Tranquilo uma questão dessa, tá? Tranquilo no sentido que tu vai usar o cujo se estiver entre dois substantivos, é o uso dele. Ponto 2, conjunções, que são chamadas também de conectivos ou nexos. Ó, por que que aquele que ali é chamado de conjunção? Eu desejo que o pronome está em prol de um nome de um substantivo. Veja que antes do que tem um verbo desejo, então não pode ser um pronome. Como é que ele vai retomar um verbo? Então eu desejo isso, quando aquela oração que tem a palavra que for substituível por isso, é chamado de conjunção integrante, ou simplesmente a banca ora diz conjunção, tá? E aí tem a letra E que é muito fácil ali quando soma, né? Estudei e compreendi as conjunções, tá? É um dos usos. Olha a questão aqui rapidamente ali, ó, já botei em destaque para a gente ser mais objetivo, tá? A questão 1 ali fala de sintaxe, tá? Rapidamente eu botei, não ia retirar da questão para a gente fazer, tá aqui, ó. Identifique-se uma elipse do sujeito, ou seja, um sujeito que fica subentendido imediatamente após a forma avaliassem. Deixa eu ver. Os pesquisadores manipulassem e quem avaliassem também os pesquisadores. Se está subentendido, está certo. 2. A conjunção e estabelece relação de adição no contexto. Deixa eu ver. É verdade, o exercício permitiu que os pesquisadores manipulassem e avaliassem, sentido de soma muito tranquilo da conjunção e, né? Chamou de conjunção ali, mas podia ter chamado de nexo, enfim. 3. Última, a palavra que é uma forma remissiva, que se remete, utilizada no fragmento a fim de evitar a repetição do termo que o pronome relativo faz. Mas perceba que ali o exercício permitiu. Permitiu é um verbo, permitiu isso. Então, quando eu não consigo trocar aquele que por o qual. Por isso que ele não é pronome que se remete, se relaciona com o termo anterior. Então, é as duas primeiras apenas que estão corretas, tá? Pensando na nossa revisão, o foco seria 2 e 3 aqui, análise, tá? Veio de presente a questão ali de um sujeito subentendido na 1, só para tu entender o que nós estamos vendo. Pronomes indefinidos, a banca simplesmente pode botar lá sublinhado, ó, a palavra algum,
nenhum, tudo, né? Toda, tudo, outro, outra, outros, outras, muito, muitas, muito, muitas, ninguém, cada, qualquer. Então essas palavras são pronomes que não dá uma precisão, né? Se eu digo, por exemplo, muitas pessoas estão aqui, mas quanto? Não sei, né? Então ele tem esse uso, assim, certo? E aí, olha na questão como pode aparecer na tua prova de forma simples, mas se a gente não lembra um pouco do pronome, pode nos complicar. Em comparação com outras universidades, tá vendo? Ó, sublinhou outras, acabei de ver que é um pronome indefinido. E é aquilo que eu disse, a banca nem às vezes necessariamente tem que botar de forma específica que é um pronome indefinido, simplesmente assim, ela pode simplesmente não colocar. E a gente vai feliz assim, tá? Ó, se ela sublinhasse a palavra em seria preposição, nem tem na alternativa. Se ela sublinhasse comparação, seria substantivo. Né? Se ela sublinhasse brasileira, seria B de Brasil, adjetivo. Se ela sublinhasse com, outra preposição, e assim por diante. Então, cuidado, ó. Iniciei a nossa revisão com a música do advérbio. Hoje é um advérbio, palavra invariável é o hoje. Olha ali, o hoje ele não varia, mas a gente tem que cuidar que a palavra muito é uma palavra versátil. Olha ali, dependendo do contexto, ela pode nos pegar. Tá vendo ali pronomes, ó? Então, daqui a pouco eu tenho ali cuidado, ó, porque eu falo muitas sandálias e muitos sapatos. Se o muito varia, ele não pode ser advérbio. Ele é advérbio, olha a última frase, eu digo assim, eu sou muito divertido, mas se eu botar no plural e feminino, elas são muito divertidas. O muito ele não varia. E aí a gente garante para marcar na questão que é um advérbio. Das orações coordenadas, veja bem, se tu decorar esses 5 tipos de orações coordenadas, a gente já garante aqui no nosso estudo que elas não serão chamadas de subordinadas. Se tu vê, por exemplo, tudo que está depois dos dois pontos, nas classes gramaticais é chamado de conjunção, tá? Então ainda posso entrar aqui nas classes gramaticais. Se eles perguntar para ti o que é um portanto ali no ponto 5, é uma conjunção. Então a primeira ela soma coisas, André estuda e trabalha. Na adversativa ela se opõe, né? Tem muito dinheiro, mas vive endividado. Alternativa, ou trabalho ou estudo. Explicativa justifica, estude mais, pois você irá melhor no concurso. E conclusiva, né? Viu o nome no listão, portanto, foi aprovado no concurso. Tá? E aí botei mais exemplos ali com entretanto, com ideia de adversidade, e de soma, queria ir ao teatro, entretanto não havia comprado ingresso. Puxa, o cara que quer o teatro, mas não comprou o ingresso. Ideia clara, claríssima de oposição. E aí vemos as subordinadas. Perceba que as subordinadas, elas são mais complexas, são maior, né? Inclusive tem a conjunção integrante que ela poderia até estar aqui, que é aquele que introduz o isso que acabei de mostrar. Mas veja bem, se tu decorar bem as 5 coordenadas, o que eles afirmarem depois disso e não for das 5 coordenadas, estará certo na tua prova ser chamada de subordinação. Causa, ó, um fato que acontece antes, comparação, comparar coisas, condição, se chover não irei à praia, conformativa, segundo disse o delegado, a lei mudará, concessiva, uma ideia de contrariedade, né? Por exemplo, embora seja domingo, estou estudando, proporção, quanto mais faço uma coisa, mais tenho sucesso, né? À medida que estudo, ganho confiança, ou seja, quanto mais estudo, mais confiança. Temporal, quando cliquei na aula da revisão, vi o professor André tocando violão. Mas quando é que tu viu? Quando eu cliquei e comecei a assistir a aula de revisão. Final e objetivo. Estou aqui estudando com o professor André para que eu obtenha melhor nota em língua portuguesa.
Tá vendo? Então, tudo exemplos de sentido. E ali eu botei de propósito duas frases iguais para mostrar que as subordinadas elas podem, em sua maioria, intercalar. Eu posso dizer, caso a prova fosse adiada, estudaria mais um pouco, ou estudaria mais um pouco caso a prova fosse adiada. Para garantir, eu vou te mostrar que a frase ali que acompanha a subordinada, ela é chamada de oração principal, tá? Anota aí para garantir. E a subordinação, ela depende de outra para sobreviver. Veja bem, se eu falo para vocês, caso a prova fosse adiada e simplesmente deixo em aberto, fica evidente que falta a oração principal para fechar o sentido do período. Isso que é fundamental. Dá uma olhada aqui nessa questão, olha só, o valor não depende só das habilidades de cada um, e sim de quem com que se trabalha. Ou veja bem, então aquele e sim, o e, tu sabe, acabei de dizer, o e é uma conjunção coordenativa aditiva. Isso é o que nos diz a gramática normativa, tá certo? Mas aqui a conjunção e está empregada com sentido de oposição, de contraste, ó. Ele não só depende, mas também ali, né? Mas, na verdade, mas trabalho. E se sim está dando um contraste, salientando um contraste, então um elemento de adversidade. Então o valor não depende só disso. Para ser aditivo, a questão ela tem que ser uma frase mais simples, ó. O valor depende de habilidade e de um bom colega de trabalho. Tem que estar muito evidente assim a ideia, tá? Então aqui é uma questão, trago assim ela meio diferente, mas a gente tem que cuidar, não é olhar a letra E, tá? E achar que ele é sempre adição. Às vezes vem bem tranquilo, tu marca, vai ser feliz, tá? Mas geralmente quando fala assim, puxa, aquele meu amigo lá trabalhou e no fim não pagaram ele. Tá vendo quando a gente usa assim com valor adversativo? Ele não é adversativo, mas ele está empregado com o sentido de. Aí é a mágica do enunciado, ó. Depende do que o enunciado. Se o enunciado pergunta assim, ó, sublinha o e e diz qual é a classe gramatical do e? Conjunção aditiva. Sempre será isso, mas o emprego pode ser de soma ou esses outros que a gente acabou de conversar. Então vemos agora os mais complicadinhos. Olha ali, já começa vendo o último ali rapidamente. Olha o e quando tem valor adversativo. Olha lá o último, olha o e. O e não é difícil, mas ele é perigoso, complicadinho quando ele começa a se comportar de maneira diferente, né? E aí eu botei ali em cima lá com quanto, que é sentido de embora, ó. Lembra que a ideia de oposição, tá? Embora seja servidor público, não está satisfeito. Por quê? Porque quer seguir a carreira policial, vamos supor. Então, embora seja servidor público, não está no cargo que almeja. Ou seja, olha a contrariedade, ele já é servidor, mas aquele cargo ele não quer. Contanto que é mais fácil, condição, né? Puxa, você saberá português, contanto que estude, ó, vai depender uma condição. O porquanto, muito raro, tá? Mas ele é sinônimo de porquê para justificar, tá? Saia daí, porquanto vai se machucar. Acho difícil cair, mas se tu encontrar um bicho feio desse aí, tu fica atento. Portanto, é conclusivo. Veja que o portanto ele não é difícil, mas quando a gente lê contanto, com quanto, pode nos confundir. Olha ali o no entanto, entretanto, oposição, que é o mas, tá vendo? E o enquanto com ideia simultânea, ó. Enquanto eu explico, você aprende. É ideia simultânea, eventos simultâneos. Veremos agora concordância verbal, mas já a seguir.